SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Número 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis. Não dareis falso testemunho. Não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos capítulo 10. Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Envolva-nos, Senhor, com as tuas vibrações de luz, de paz, de esperança, e que possamos juntos entender os textos que serão analisados, experiência da nossa querida irmã Ivone, experiências da sua mediunidade, para que sirva para as nossas tarefas mediúnicas, seja aonde estivermos em trabalho do bem. Então, permita que ela também nos ajude, nos inspire, nos dê a segurança necessária para compreendermos e estudarmos em paz. Que o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, junto com a equipe que dirige o Centro Altivo Panfiro, em nome desses amigos, do altivo, da Dona Ivone, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Nós ainda não terminamos, o livro Devassando o Invisível. Falta um pequeno pedaço. Depois a gente vai iniciar hoje ainda, se der, o Recordações da Mediunidade. Então, esse texto, esse capítulo que estamos estudando, é uma resposta que o guia da Dona Ivone, era um espírito médico, deu a ela. Uma resposta mostrando a realidade do mundo espiritual. Quando em conversa amigável com os amigos, surgiu a pergunta, como que os espíritos já desencarnados, muitos se comportavam como encarnados, ou não sabiam, porque muitos não sabiam que tinham desencarnado. Como isso acontecia? Ela tentou, através da psicografia, não veio a resposta, porém 10 dias depois a resposta veio, esse espírito convidando-a para uma experiência no mundo espiritual. E ela saiu em corpo astral e foi visitar uma taverna, lugar onde tresandava o cheiro do álcool, do fumo, e espíritos ali estavam aglomerados. Ela visita aquele lugar, vou resumir bem, tá? Que toda semana a gente faz um resumo da mesma história, Ela cumprimenta os espíritos que estavam lá na taverna, a um bar, e um deles oferece a ela uma bebida, dá as boas-vindas e pergunta se ela não quer beber alguma coisa. Ela gentilmente agradeceu, dizendo que não bebia. O espírito ficou com raiva, ficou revoltado, perguntou para ela: o que é que você está fazendo aqui então? Diz que ele estava sentado na mesa, com os pés na cadeira, e disse para ela: você vai quebrar o braço, você vai fraturar o braço, amanhã terá um acidente
e você o braço vai quebrar. E os outros espíritos, muitos outros, se aproximaram dela, rodearam ela e disse: você vai quebrar o braço, você vai quebrar o braço. Ela fica apavorada, o braço começa a doer muito, fica avermelhado, você vai ter uma fratura exposta nesse braço. E ela sai dali, eles não viam o guia, mas ela sai rapidamente dali. E aí ela explica, o guia vai explicando para ela tudo que aconteceu, dizendo que durante o sono muitos encarnados se topavam com esses espíritos e eram sugestionados como ela foi, e que poderia sim, se ela não tivesse em estudo, em trabalho, quebrar o braço. Ele disse que provavelmente sofreria um acidente na rua, ou cairia, ou um acidente de carro, e ela fraturaria o braço. Ela pergunta: mas isso pode acontecer ainda? Ele diz para ela: veja se seu braço ainda dói. Ela olha e não vê mais a marca e não vê mais nada. Ela: pois é, isso só aconteceu porque você veio aqui em estudo, em trabalho. Então a Dona Ivone aconselha a nós, médiuns, não irmos a esses lugares. Aquele lugar não era para nenhum médium encarnado frequentar aqui na Terra, quanto mais em corpo astral. Diz que aqueles espíritos pululam em nosso derredor e são eles que provocam acidentes de trânsitos, brigas em família, entre casais, confusões. Eles que são os responsáveis por pessoas quebrarem a perna, o braço, responsáveis por homicídios, suicídios, provocando todo esse tipo de situação difícil para o encarnado. O encarnado incauto, desatento. Por isso Jesus recomendou o vigiai e o orai. Ela pergunta ainda por que Deus permite esses espíritos entre nós. Muitas pessoas não conhecem a doutrina espírita e são atingidos por eles. Ela diz que esses espíritos são os mesmos que quando homens comporam a nossa sociedade e foram ignorados por ela, marginalizados, né? E revoltados, morrem do mesmo jeito, continuam assim, e como é produto do meio em que eles viveram, eles continuam atuando e Deus assim permite. Ela pergunta mais uma vez: e há como se precaver, se precatar dessas investidas desses espíritos? O guia diz que sim. Trabalhando no bem, ajudando a sociedade de um modo geral, sendo útil. Ela diz isso. Tudo bem até aí? Esse é o resumo. Aí nós paramos aqui. Com relação a esses espíritos que pululam por aí, nós não poderíamos doutriná-los? Pergunta ela ao guia. Responde o guia: a quem? Ela, Dona Ivone: aos obsessores, a esses obsessores. Responde o guia: a lei do progresso certamente agirá sobre eles. Entretanto, tal como se encontram no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Será necessário a ação do tempo, o trabalho da consciência, a dor consequente ao desequilíbrio em que vivem, provocando o arrependimento para que se decidam a emenda. Vós, espíritas e médiuns, trazeis convosco forças magníficas para o trabalho de auxílio aos vossos guardiães espirituais, na catequese desses irmãos. Se os vossos núcleos de trabalhos espíritas, pela sua idoneidade, pela respeitabilidade e proficiência dos trabalhos a realizar, cativaram a confiança dos vossos instrutores da espiritualidade,
poderemos até mesmo detê-los na sede dos mesmos, para que aproveitem do vosso labor doutrinário, recebendo instruções diárias convosco. Olha, então a casa que tem um trabalho sério, respeitado, idôneo, os guias, através dos seus médiuns, trazem esses espíritos para cá, para as nossas casas. Como eles vêm para cá? E no dia a dia eles vão estudando conosco e assim vão se transformando, vão mudando. Aqueles espíritos que você viu ontem ficaram aqui na casa, estão aqui. Quando a gente estuda o Evangelho, eles estudam. Quando a gente ora, eles oram. E assim a gente vai se transformando e ajudando-os a pensar de modo diferente e assim se transformar. A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os trabalhos indispensáveis, sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá tanto quanto possível elevar-se à altura do discípulo da revelação, que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Nós temos falado muito isso aqui, certo? Não é? Esse final aqui, olha o que ela diz, vou repetir o que diz a Dona Ivone. A dificuldade de quem? Dos médiuns, nossos, dos trabalhadores. A dificuldade residirá na decisão. Eu vou sublinhar aqui que depois a gente fala com os médiuns sobre isso, né? A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os trabalhos indispensáveis. Há que se ter sacrifício. Sacrifício que implicará uma grande série de renúncias. O médium precisa renunciar. Devotamento incansável. Renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura do discípulo da revelação. Que é um discípulo da revelação? Allan Kardec. Que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Olha o que o médium precisa. Ao vos reunirdes em preces e estudos e vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso, por intermédio da exortação da prece, se lerdes páginas conselheirais e educativas em sua homenagem, a sós ou reunidos, e se as comentardes após, carrearemos vossos pensamentos, vossas palavras e vossa imagem até onde eles se encontrem. Olha que coisa interessante. A gente também tem dito isso. Nós, os trabalhadores da desobsessão, com esses espíritos sofredores, temos que orar diariamente por esses espíritos. Diariamente. Ler uma página, endereçar essa página a eles, pedir a Deus por eles. E aí os guias farão isso, vão ajudar na doutrinação desses espíritos. O Evangelho no lar é importantíssimo. É importantíssimo. Se pelos predicados, já por vós adquiridos, suportardes a responsabilidade da sua presença, poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto de vós. Aí o culto no lar. Então, se você já conseguir suportar a presença deles,
predicados já adquiridos, como ela botou aqui, pelas qualidades. Predicados são qualidades que a gente adquire. Eles trazem eles para junto de nós, para sentir a vibração. Ficam ali um tempo, depois são levados. Poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto de vós, pois vossas virtudes serão poderosos estimulantes para a reação que necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural. É tão normal e comum como as chuvas que caem no verão, as quais alegrarão a alguns e aborrecerão a outros, mas que em todos terão que suportar. Porque se trata de um fenômeno natural e inevitável. Então olha o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Que isso é um fenômeno natural, eles terão que te ouvir. Eles são trazidos para ouvir o que você diz, o que você lê, ouvir o Evangelho. Ouvir. Agora, quantos estão aqui, nós não estamos vendo, e que estão sendo obrigados a ouvir? E outros tantos assistindo porque querem aprender. Eles são levados. Eles são levados. Estamos entendendo isso? A importância do culto no lar. E ele continua aqui. Com o tempo, se fordes perseverantes na vossa atitude de amoroso auxílio, o efeito será satisfatório. Nossa dedicação, conjugada com a vossa, beneficiará de tal forma os pobres delinquentes que a boa vontade para a emenda bem cedo raiará. Nova encarnação se delineará para eles, oferecendo-lhes meio mais rápido de expurgos conscienciais. E daí para o futuro não será tão difícil a caminhada para a regeneração total. Podereis, entenderam então o que ele está dizendo aqui, o que o guia está dizendo? Com a nossa prece, com a nossa reunião, seja ela individual em casa, a prece, você lê uma página, seja no culto do lar, seja na casa espírita, a nossa perseverança vai ajudá-los. Eles ouvem as nossas preces, as nossas observações, como nós estamos ouvindo, da mesma maneira que nós estamos aprendendo aqui, com a experiência da Dona Ivone, eles estão aprendendo, aproveitando os poucos encarnados que estamos aqui, para que eles ouçam melhor. Aí Dona Ivone interrompe e pergunta: podereis explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam às vezes séculos supondo-se vivos ou habitantes ainda da Terra num corpo carnal? Onde reside o mecanismo de tal fenômeno? Então, por que muita gente está morta e pensa que está viva? Entendeu a pergunta? Não? Tem gente que morreu e não sabe que morreu. Está quente, liga aqui. É isso que ele está perguntando. Por que tem gente que morreu e não sabe que morreu? Qual o mecanismo deles? Entendeu a pergunta agora? Entendeu? A pessoa morreu, pensa que está viva. Vai para a tua casa, come com você, dorme do teu lado. Responde o espírito, né? Sem parecer admirado de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias quanto ao mundo espiritual eram bem diferentes daquilo que os cerca após a morte, ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque
são teimosos, retrógrados, cegos, que não querem ver, ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem este ou aquele fato, tal como eram na terra. Então ele deu dois motivos. Você prestou atenção nos dois motivos? Você prestou atenção nos dois motivos? Está vendo? As duas não prestaram atenção. Por que que um espírito morre e ele se acha vivo? Dois motivos. Um, eles não acreditavam, eles não aceitavam que fosse daquela forma. Pensavam diferente. Como eles se sentem cheios de energia, acham que não morreram. Por quê? Tinha uma crença que ia para o inferno, não foi para o inferno. Eu que ia para o céu, não foi para o céu. Não sabia como é que era o mundo espiritual, estão se vendo vivo, então eu não morri. Outro motivo, são teimosos, não querem ouvir, não querem saber, estão satisfeitos como estão, vão tocando a vida. É isso que ele disse aqui, por esses dois motivos. Mas ele continua na resposta. Não obstante, existem causas múltiplas no mecanismo que inventastes para complicar o acontecimento ou o ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. Tem outras coisas também, tem outras situações. A doutrina espírita está mostrando como é que é. Quem está atento, quem quer ouvir, ouça. Você tem dúvida de que você vai morrer? Tem dúvida de que você vai morrer? Desse jeito, com essa resposta, parece que tem. Você tem dúvida de que vai morrer? Vai morrer. Do jeito que ela falou, não quer de jeito nenhum. Mas vai. Vai. Não sabe quando. Pode ir até na minha frente. Aí morreu. E aí? É o que ele está dizendo. Ah, mas eu pensava que não era... Que eu ia para o céu, ia para o inferno. Então eu não morri, eu continuo viva e continuo indo para casa. Vai para ali, vem para aqui, vai para lá, vai para acolá. Continua com os amigos. Não é um motivo. Outro motivo. Teimosa, fala. Ele interage, e ele interage com outros espíritos também, que pensam como ele. Aí anda junto. Ah, ela não quer mais me dar atenção, mas você me dá, mas nós dois estamos mortos. Não quer aceitar. Entra onde quer, come o que quer, junta com as pessoas para comer, não quer saber de nada. Muitos não sabem que morreram. É isso que ela perguntou. Como é que tem espírito que vive como se estivesse vivo ainda? Por isso, porque são teimosos, porque acreditavam diferente. Mas tem outros fatores. Será que nós dois estamos mortos ou estamos vivos? Entendeu? Pode ser, nós dois estamos mortos ou vivos. Vocês estão vendo a gente? Vocês estão mortos ou estão vivos? Então vamos supor que todos nós aqui estivéssemos sem o corpo. Estamos nos vendo. Para mim você está viva no corpo e para você eu estou vivo no corpo. Você não quer saber de nada. Se vir alguém falar alguma coisa, a mesma coisa. Você morreu. Se eu disser que vocês duas estão mortas agora, que vocês não são o que vocês estão pensando que são, o que você vai me dizer? Mas você está morta. Você morreu. Você está maluco. Eu estou em dúvida agora. A gente vai sair daqui acreditando que está morto, hein? Você está vendo como é que é? É exatamente isso. Você está maluco. Eu estou viva. Mas eu tenho certeza que vocês duas estão mortas. Você sabia que uma vez, conversando com os espíritos encarnados, eu fui dizer que ele estava morto, e ele disse que quem estava morto era eu?
Não, você está maluco, quem morreu foi você, eu estou vivo. Falei, mas eu não estou nem te vendo, você está morto. Ele, mas eu estou te vendo, quem está morto é você. Acho que se eu insistir mais um pouco, vocês vão acreditar. É assim. É assim. Eles pensam, estão vendo o corpo. Estou aqui, como é que eu estou morto? Ele só entra se a porta estiver aberta. Aí ele quer dar um pulo ali em Madureira, ele pega um ônibus. Para ele, está vivo. E mais, ó, no caso do infeliz atirado ao poço repleto de víboras, houve o traumatismo moral, mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido. No Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos. Sofreu tão intenso martírio na situação a que se viu arrojado, que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. Entendeu? Lembra do espírito que ela contou na aula passada, que estava num poço, atirado num poço. Há 200 anos ele estava num poço preso e se sentia ali vivo ainda. Mas como teve muito traumatismo mental, psicológico também, ele se sentia vivo. Ele não sabia. E no Oriente eu não sabia disso, eu estou sabendo agora. Era um tipo de morte, né? Os condenados, jogar num poço profundo. Deixa eu ver aqui se eu acho o caso aqui que ela contou. Foi logo no início, ó. Foi logo no início. Ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Logo no início, ela começa a perguntar. Aqui, ó, está na página 198. Esse exemplo, ó. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais? Qual o mecanismo que leva os espíritos a se sentirem homens carnais? Igual vocês duas estão se sentindo. Morreram e não sabem. Qual o mecanismo de vocês se sentirem vivas? Quando, em verdade, muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana. E às vezes acontece que vocês já estão mortas há séculos. Mas está se sentindo viva. Qual o mecanismo disso? Aí um acrescentou. Um amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele há 1 século que fez a passagem por invisível, mas continua montando guarda nos próprios tesouros. Então o camarada foi atirado a um poço há 2 séculos e continua se sentindo vivo, preso naquele poço. Por que ele se sente aqui? Ela está dizendo, ó, o supliciado sentiu tal horror ao acontecido, quando ele foi jogado no poço, e esse gênero de morte acontecia para os grandes criminosos no Oriente, sofreu tão intenso martírio na situação que se viu arrojado, que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. O suicida não se sente vivo e assim não se julga desperto de haver procurado a morte? Aliás, no caso, houve também o despertar da consciência delituosa. Ele reviu em seu retrospecto, como um pesadelo, o crime por ele mesmo cometido no pretérito contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio
ou uma sepultura aberta num campo ou num fundo de um quintal? Olha que coisa. O princípio é o mesmo, você ser jogado num poço, ser jogado num rio, ser enterrado no fundo do quintal e você ficar se sentir preso ali muito tempo. E esse que sentiu isso pode estar sentindo a mesma coisa que ele fez sentir o outro, que ele atirou num poço. É psicológico, é psíquico. Sabe o que a gente faz com os suicidas aqui, como nós trabalhamos aqui? Exatamente como a Dona Ivone ensina no Memória de um Suicida. Eles vêm com as suas dores, com seus desesperos. Muitos não sabem que morreram. Não sabem. Estou vivo ou estou morto? O que aconteceu comigo? No céu e inferno tem esses exemplos. Tem exemplo. Pois é. Você tem que fazer ele voltar, sair, tirar ele daquela situação, ele voltar a mente numa situação em que ele se encontrava bem na vida. Por exemplo, ele se suicidou com 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você traz esse espírito para a idade de 15 anos. Você lembra dos seus 15 anos? O que teve de bom nos seus 15 anos? Teve festa? Você botou uma roupa bonita? Você dançou na festa? Não. Teve bolo? Teve bolo. Você gostou dos 15 anos? Foi um dia legal? E para você? Como é que foi? Também foi a mesma coisa? Teve bolo? Você dançou? Com o seu namorado? Não tinha namorado. Mamãe não deixou. Mas tinha bolo. Tinha bolo. Então, olha só. Você lembrou. Eu falei e vocês voltaram aos 15 anos. Aí você pega o espírito, faz ele voltar. E os 15 anos, como é que foi? Se é um espírito feminino, teve festa, teve bolo, eu dancei. Ou se for rico, vai dizer o que aconteceu. Ou se for pobre, ou vai dizer assim, não, eu não tive festa. Aí eu tenho que procurar uma outra coisa. Falei, eu quero um momento bom dos seus 15 anos. E fazer ele lembrar, vivenciar um momento bom. Se não teve, eu volto mais um. A gente né? A gente vai sugerindo voltar mais, 12 anos de idade, 10 anos. E a gente vem induzindo o pensamento aos 5 anos, aos 2 anos de idade. E lembra de tudo, mamando no peito, na barriga da mãe. Ele lembra, no ventre da mãe, o que a mãe sentia, o que a mãe falava, o que o pai conversava com a mãe, se ele tinha medo, se ele queria nascer, se ele não queria nascer. Aí você tira ele da barriga da mãe, ele volta ainda antes de reencarnar. Aí o nome dele é outro. Ele tem um outro nome. Ele tem uma outra aparência. Ele tem um perispírito diferente. Aí você diz para ele, olha, quem é você agora? Ele vai dizer o nome. Aí ele começa a se ver como espírito imortal. Você está vendo a sua mãe? A sua mãe vai te receber. Tua mãe vai te receber. Você não nasceu ainda. Olha o seu futuro. Olha como é que é a visão, né? Lá para o futuro. Olha como é que vai ser o futuro. Quantos anos você vai viver? Ele vai dizer 70 anos. Pois é, ó, você interrompeu a vida com quanto? Com 32. Está vendo? Era para você viver até os 70. Você interrompeu a vida por quê? Qual foi o motivo lá? Ah, eu fui traído. Foi a traição. E agora, você conhece aquela pessoa que te traiu? Olha bem para ela, conheço sim. Você fez alguma coisa com ela? Ele vai dizer, fiz ou não fiz, ele também traiu. Então você tinha que passar pela dor da traição? Tinha. Era para você se matar? Não. Aí ele vai se ver como espírito imortal e às vezes é necessário voltar mais uma vida ou 2 vidas, em alguns casos, para ele poder começar a ver a razão de tudo. Porque em alguns casos ele se suicidou também na vida passada. Ele vem de suicídio sucessivo. Então você tem que levar ele a um ponto em que ele não se matou e o que ele fez para passar por uma situação difícil
que ele não conseguiu vencer e acometeu o suicídio. Que ele é espírito imortal. A gente faz assim. A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina agravavam-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Aí, o espírito pensa que está num pesadelo. Não, eu não morri, não é isso. Isso é um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era a impressão mental provocando a sensação intensa do perispírito, o fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne. Morte violenta, dolorosa por excelência sob todos os aspectos. Entendeu? Não. Na verdade, ele não estava 2 séculos preso no poço. A mente dele é que estava naquela situação. Por isso nós dissemos, nós voltamos com a mente do espírito à idade de 15, de 10, de 5, de 2, para ele sair daquela situação e a uma situação anterior se ver como espírito imortal. Aí ele tem uma visão diferente da vida. Então chega um espírito que se explodiram, lá vem lá do Oriente Médio. Tem espírito que se jogou debaixo do trem. E ele pensa que está vivo, porque ele fala. Mas ele não sabe como que ele está vivo. Ele não vê ninguém, ele tem saudade da família, ele se arrependeu do que fez, porque a morte não aconteceu. E ele fica, não morri, morri. Estou morto ou não estou morto? E essa agonia dura anos, às vezes séculos. Entendeu? Então, no caso do espírito que estava dentro do poço preso, ele não estava dentro do poço preso. Tanto que, às vezes, o espírito chega aqui chorando muito, desesperado, dizendo, eu estou preso naquele lugar, eu estou preso naquela cova escura, não consigo sair de lá, eu estou preso. E você tem que trabalhar a mente dele, para ele se libertar daquele momento, porque ele não está preso lá, ele está aqui. Ele está do seu lado, ele está ouvindo, mas ele está se sentindo lá. Eu falei, como que você está lá se você está me ouvindo? Você está ao meu lado? Observa, médium, ajuda o espírito. Cabeça, pensamento, é uma coisa bastante complexa. Por isso que a gente tem que ir já trabalhando isso desde agora. Entendeu? Vocês estão vivos ou estão mortos? Vocês estão vendo alguém ali dentro da cabine? Está vazia, né? Então vamos lá. O que se passava era a impressão mental, provocando as sensações intensas do perispírito. O fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. O ver-se e sentir-se no fundo de um poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, a mente culpada, porque se aquilo aconteceu com ele, se a pessoa teve uma morte violenta, porque ela provocou aquela morte violenta. De alguma forma ela provocou. Aí entra a culpa, entendeu? Entra a culpa. A mente como é que fica atordoada? Na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso. Deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado o perispírito pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação,
onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Então, onde quer que ele estivesse, estaria no fundo do poço. Quando você está pensando numa situação, você não se vê naquela situação? Como espírito é a mesma coisa. É com muito maior realidade. Com muito maior realidade. Os suicidas que estão no Vale do Suicida, eles se veem ainda se afogando, se enforcando, com dor no estômago. Aparecem aquelas cenas que eles produzem com o pensamento, porque o pensamento é criador. Você pensou, você cria. Então vamos lá. Trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizando o perispírito pelo acervo de sensações violentas. Nós lemos até aqui. E como a mente é criadora, o pensamento é criador, né? E quem cria é o pensamento. E como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo do poço, de um poço. Quando encetais longa viagem, a trepidação do comboio que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais não prolongam, embora vagamente, as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino. Naquela época tinha muita viagem de trem, aquele sacolejado do trem, aí você anda ali 2 horas, você chega em casa do mesmo jeito, está parecendo que está andando de trem ainda. Não continuais revendo as passagens que foram contempladas, não vos ensurdece ainda os rumores do veículo, não continuais mesmo a sentir como se estivesse no veículo em movimento? Só no dia seguinte, após sono reparador, estareis sereno, refeito do trauma nervoso mental. O mesmo se dá com esses espíritos. O mesmo se dá. Não esqueçamos outrossim que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado, espécie de traumatismo moral sentimental, a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos, e o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu à revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontrolável. Tudo isso são impressões que você causa na sua mente e que você, sem o corpo físico, isso é muito mais vivo, muito mais intenso. E você vive a situação como se lá estivesse. No corpo físico, o corpo é pesado, ele abafa, ele embota. E sem o corpo, isso fica muito mais vivo para o espírito. E aí, ele está pensando naquela situação, ele vivencia, ele cria aquela situação e vivencia aquilo tudo. Quando nós entrarmos aqui no estudo de recordações da mediunidade, vocês vão entender bem isso, vocês vão lembrar, eu vou ver se eu me lembro dessa parte. Quando chegarmos lá no espírito que a dona Ivone vai atender, o Pedrinho, o nome dele é Pedro, vocês me lembram para falar. O Pedrinho estava na casa de um parente. O Pedrinho estava na casa de um parente. O parente estava com muita dor no estômago. Ia para o médico, não tinha solução dos remédios. Não tinha solução. Os remédios não adiantavam. Quando a dona Ivone chega lá, a gente vai ver com detalhes lá na frente. Ela vê um espírito ali deitado, que morreu de câncer. E dentro do sótão, ou do apartamento, lá da casa que ela foi visitar, do parente, ela viu uma grande horta. E o espírito estava naquela horta, ela viu as imbiras, ela viu as galinhas ciscando.
ela viu ele deitado numa cama. Mas ali já tinha sido construída uma casa, tinha uma outra pessoa morando ali. Mas o espírito continuava ali, com a mente no tempo em que ele vivia. Ali tinha uma chácara, e ele trabalhava na chácara. E ele criou todo o ambiente. E a Dona Ivone teve que convencê-lo a vender a chácara para levar ele para o hospital. Entendeu? É o que eu vou fazer com vocês, vou levar vocês para lá daqui a pouco. Conversou igual eu estou conversando com vocês, só que vocês estão vivas, tá? Não precisam ficar com medo. Mas da mesma forma que vocês têm certeza que está viva, estão vivas, viva que eu digo, está todo mundo vivo, estão no corpo, eles têm certeza que estão, só que não estão. Ela teve que comprar. Aí depois é engraçado que ela pergunta, mas isso não é enganar o espírito? Como é que você vai dar o dinheiro para ele? Eu falei, não enganei, ele também não tinha propriedade nenhuma. Eu comprei, mas ele também não tinha nada para vender, ele não tinha nada. Porque era a criação mental dele, ele criou aquele ambiente. É como se nós estivéssemos aqui conversando, mas esse lugar pertenceu a alguém que morreu aqui, e ela continua vendo aqui a cozinha dela, as panelas, está tudo aqui plasmado. Nós não estamos vendo, mas essa pessoa, esse espírito, estaria vendo tudo, porque foi ela que construiu com a sua mente, com o seu pensamento. Entenderam isso? Entendeu agora? É isso aí. Vamos ver se a gente consegue terminar esse livro ainda hoje. Há uma entidade em boas condições morais. Esse exemplo que eu dei, falei bem superficial, ele vai ser bem dado aqui no outro livro. Há uma entidade em boas condições morais e mentais, não sucederá o mesmo. Quer dizer, alguém que está bem, de cabeça, alguém que conhece. Se eu morrer agora, morri, vou me ver no mundo espiritual, eu vou saber, eu vou ver meu corpo, eu de tanto falar, de tanto vivenciar, eu não vou ficar com dúvida nenhuma, certo? Não preciso nem ter tanta elevação assim, saber, não morri. Vou perguntar, né? E agora? Agora você morreu, é o que vão dizer para mim, né? Então, a uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo, porque vos achais ainda longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado, assim como do seu poder mental. Porque no mundo espiritual, tudo é construído pelo poder da mente. Os espíritos não falam articulando a palavra como nós falamos. É pensamento a pensamento. Você olhou, você sabe o que eu quero, o que eu estou pensando, eu sei o que você está pensando. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus tempos de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto e do poderio e a força mental de que podem dispor, retém as lembranças do passado, consolidam-nas, e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreenderem o que realmente se passa. Então ele gostava de viver na época lá do castelo, que ele tinha poder, que ele continua vivenciando tudo aquilo, vivendo como vivia, sem entender direito como passa. Tem um livro ali do Chico, eu acho que é A Vida Escreve, é Falando a Terra, do Chico. São vários espíritos e vão narrando as suas histórias. Aí tem um espírito, que eu não me lembro o nome dele, ele diz assim: eu sempre quis ser repórter do mundo espiritual, e é o que eu faço aqui.
E ele narra uma história. São várias páginas, é uma narrativa longa. Ele diz assim, que visitou uma cidade que os espíritos que lá habitavam, desencarnados, usavam roupas que não se usam mais na Terra, falavam uma língua extinta há muitos séculos da Terra, e eles viviam como se estivessem vivos. Uma comunidade imensa. Estavam ali há séculos vivendo daquela forma. A mente, o pensamento é criador. Não se constrói a colônia, não tem lá o nosso lar, não tem a colônia Maria de Nazaré. O espírito constrói o lugar que ele quer ficar, o seu castelo, a sua horta, seja lá o que for. Porque tudo que é construído é com um pensamento. Lembra lá da caixinha de rapé, do livro dos médiuns? Aquele capítulo, o laboratório do mundo invisível, é que explica tudo isso. Faz a gente entender tudo isso. Cria. Leon Denis diz que o pensamento é criador. Não é assim que ele cria a sua roupa, a sua vestimenta? Ele cria também os seus castelos. Abadias, cortes poderosas, abadias onde ficam os abades, padres, né? Freiras, praças, tribunais, patíbulos. Lembra lá dos dominós? Foi aqui o capítulo do dominó. Eles criaram um patíbulo, estavam ali, presos ali. E no final um cemitério. Eles viam a sopa com um pedaço de gente, não é? Lembra disso? Você lembra? Que a gente estudou aqui? Quando iam tomar, estavam famintos, tinha orelha, pedaço de dedo, Eles criaram aquilo tudo. A sopa não tinha pedaço de dedo, nem de orelha, nem de língua de ninguém. Mas a mente deles ia lá nas torturas que eles fizeram, e eles já estavam ali há muito tempo, hein? Como os dominós, ela chama de dominós, aqueles capuz preto com a roupa preta. Eram inquisidores, eram padres da Inquisição. Estavam ali. A mente o que faz? Cria tudo isso. A Inquisição, olha a Inquisição, ali ainda não foi extinta, no caso dos dominós. A Inquisição não foi extinta, na cabeça deles não foi. E todos os seus habitantes, ou criadores, se consideram vivos, como realmente são, embora destituídos de carne. Estão vivos, não resta dúvida, mas não tem mais corpo de carne. Mas eles vivem como se tivesse o corpo de carne, por causa da mente deles, por causa do pensamento deles. Ignorando muitos deles que são desencarnados. Alguns não passam de hipócritas, ou ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação. Então tem os mentirosos, tem os falsos, os hipócritas. Sabe, mas diz que não sabe. Mas também tem aqueles que não sabem, que morreram. Ao afirmarem tal, pois conhece a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado, devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes trará o julgamento divino, segundo as crenças que esposam. Tem mais. Tem aqueles que têm a consciência culpada e não querem aceitar que morreram, porque pela crença eles vão ser julgados e vão ser condenados. Há ainda aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado. E outros ainda vacilam. Então muitos não querem, morri agora, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, vou ter que crescer, continuar crescendo como espírito, me desenvolvendo. Ele não quer. Mas raros são, com efeito,
os sinceros no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Afora os recém-desencarnados, de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Sabe que é um espírito ficar 2000 anos pensando que está vivo? Parado no tempo? Com a mente ali? Tem. Tudo bem até aí? Vamos terminando. Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis estudar atentamente, metodicamente, o que ha sido concedido com a revelação espírita, elevando-vos quanto possível a um nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fordes desvendando, explicando-os do alto dos tribunais, por meio da imprensa, das mesas redondas ou das reuniões públicas ou particulares, porque o homem odierno, sabe o que é um homem odierno? O homem atual, tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade de ser partícula da própria essência divina, como espírito imortal que, em verdade, é, e não apenas substância material destinada ao monturo da sepultura, ao lixo da sepultura. Eu não sou destinado ao lixo da sepultura, o que vai lá é meu corpo. Eu sou um espírito imortal, e ela está dizendo que a gente tem que divulgar isso. A certeza que a doutrina espírita nos dá, a gente tem que divulgar na reunião pública, nos estudos como esse, nas lives que a gente tem hoje, modernamente. Na época da Dona Ivone não tinha. Está aí para quem quiser ouvir e meditar sobre isso. E pesquisar, será que isso tudo é uma realidade? Até bem pouco tempo para você não era, certo? Para você também não. Vocês já estão vendo a vida de maneira diferente. Vocês não sabem tudo, mas já estão analisando por um ângulo diferente. Podem morrer amanhã? Já pode morrer amanhã. Não quer, né? Se puder deixar para depois, melhor. Vocês vão viver muito ainda. Ou será que elas estão vivas? A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz. A revelação espírita é bela, grandiosa, profunda. É ou não é? Olha o que a gente está descortinando aqui, desvelando aqui. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação. Quer dizer, vamos propagar. Não se detenha, vamos propagar. É o que a gente está fazendo. Descerrando os véus dos grandes ensinamentos. Quer dizer, descerrar o véu, abrir o véu, desvelar, tirar o véu, mostrar a realidade do mundo espiritual. Descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz, pois este é o vosso dever, e para isso nascestes dotados do inapreciável poder que vos torna porta-voz dos 2 mundos. Por isso que somos médiuns, por isso que somos porta-voz dos 2 mundos, do mundo desencarnado e do mundo encarnado. Quando o Espírito fala, a gente revela. Dona Ivone trouxe, nós estamos propagando essa verdade. Ninguém morre. Não existe a morte. Só existe vida. Vida no corpo, vida fora do corpo físico.
carnal, vamos dizer, porque o corpo espiritual também é físico, não é carnal como o nosso. Certo, Dona Maria? Carne preta e carne branca, né, Dona Maria? Tudo é carne. E o perispírito? Tem perispírito preto e perispírito branco? Tem. O espírito que quer ficar com a cor negra, pode. Pode ter louro, pode ser moreno, pode ser preto, pode ser branco. Pode ser. E, terminando, um pequeno parágrafo, ela diz assim: no entanto, a verdade é que, no dia seguinte, nos sentimos meio apavorados. O dia seguinte que ela veio daquela viagem lá com aqueles espíritos no bordel, lá na taverna, estava receosa de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia, para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Ela ainda ficou com os requisitos, apesar da ajuda que teve. Por isso temos que rezar muito antes de dormir. Nada nos sucedeu, porém, e à tarde estávamos completamente recuperados para as dúlcidas irradiações da espiritualidade iluminada que nos concede seus ensinamentos. Fora apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devassar apenas as regiões felizes. E existem as regiões felizes e existem as regiões infelizes. E o médium tem que ter muito cuidado, muito jejum e oração. Question? No question. Depois a gente vai fazer um trabalho de desobsessão com elas aqui. Convencê-las de que elas estão mortas. Então, obrigado a Dona Ivone, amiga querida. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu esforço de nos apresentar a sua experiência e ainda nos inspirar para compreendermos e assim aplicarmos em nossas vidas de homens que ainda somos no corpo, sermos disciplinados, vigilantes, ter o hábito da oração constante e sermos sempre instrumentos dos bons espíritos. Obrigado, querida irmã. Obrigado por tudo. Obrigado às nossas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, Lúcia, minha amada e querida Lurdinha. Obrigado ao altivo. Deus abençoe vocês. Ao Dr. Erma, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino. Que seja em nome desses espíritos amigos, em nome da Dona Ivone, do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Nossa.